Meu nome é Felipe, eu sou um dos tutores aqui do Senai. Hoje eu vou estar falando sobre o método de um algoritmo, que é um método de ordenação, que é o merge sort, que é um dos que existem, né? É uma das formas que a gente utiliza para fazer a ordenação. Aí eu queria explicar para vocês que dessas técnicas que tem aqui, eu vou explicar como é que ele funciona no caso do merge sort, né? Então ele trabalha com esses 3 passos aqui, que eu estou seguindo o livro, né, que vocês estão utilizando, que está na página 172. Então tem essa parte de ele ter que dividir a sequência de n elementos a serem ordenados em sua subsequência de n/2, né, que vai dividir por 2. Conquistar, que é a parte de ordenar suas subsequências recursivamente, utilizando a ordenação por intercalação. A parte de conquistar, que cuida da parte de ordenar as 2 subsequências recursivamente utilizando a ordenação de intercalação, que só para lembrar, recursão é quando a gente chama o mesmo método dentro dele mesmo, tá? Que no caso a função dentro da mesma função, que vocês vão ver aqui. Tem a opção de combinar, intercalar as 2 subsequências, ordenando para produzir a solução, que depois ele vai ficar combinando, que é o termo da intercalação, é a parte de combinar, que no caso do merge seria mesclar, né? A parte da gente mesclar os elementos. Então, só para explicar como funciona aqui o merge sort, o que ele vai fazer? Vamos imaginar que a gente tem uma lista para ser ordenada, que é esse primeiro que vocês estão vendo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um esquema que ele vai tentar sempre dividir esses elementos, né? Que no caso vocês estão vendo aqui que ele pegou do primeiro elemento até o 4º elemento e o resto ele separou. Então ele sempre vai ficar dividindo em 2. E esse mesmo método, como ele vai trabalhar de forma recursiva, então ele vai chamar ele mesmo de volta para conseguir ficar dividindo eles até sobrar somente um, deixar eles sozinhos, né? Como vocês estão vendo aqui. Quando chegar nessa etapa aqui, o que vai acontecer? Então, vamos imaginar que no caso do vetor, o que ele vai fazer? Ele vai dividir em 2, certo? Aí depois ele vai pegar esse daqui e vai verificar se ainda é possível dividir. Ele vai ficar dividindo ainda em 2 até dividir em 2 até terminar aqui. Terminou aqui, ele vai para o próximo e ele vai ficar dividindo até não ter mais as etapas. Só que assim, como ele vai ter aquela parte de intercalação, que depois vai ter que mesclar tudo de novo, então depois que ele fizer toda essa parte de divisão aqui, que vocês estão vendo, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir ordenar de que forma? Quando chegar nessa quarta linha que vocês estão vendo aqui, quando ele tiver tudo separados, o que ele vai fazer? Ele vai comparar um com o outro e verificar quem é maior que quem. Então, quem for menor, ele vai deixar do lado esquerdo, e o 22, que no caso é maior que o 12, vai ficar do lado direito. E depois ele vai fazer a parte da intercalação, então ele vai fazer a mesclagem. Depois que achou isso daqui, ele vai fazer a mesclagem. Beleza. Depois que mesclar, vai comparar com outro vetor que ele separou lá em cima. Aí ele vai comparar, por exemplo, entre esses dois aqui, vai olhar a primeira posição. Qual é a posição que ele está vendo aqui? O 9 é menor que o 12, ele vai comparar aqui a posição do primeiro vetor com o segundo vetor. Então a primeira posição aqui do 9 ele é menor, então ele vai jogar para cá. Beleza. Aí depois ele vai pegar o 12 de novo e comparar com o outro, com 42. Aí como pode ver aqui, o 12 é menor, então ele vai ser jogado para cá e vai sobrar o 22 e o 42. Aí vai comparar os dois, o 22 com 42, 22 vai ficar primeiro, depois 42. A mesma coisa vai acontecer do outro lado, ó. Então vai acontecer 61 com 23, 13. Vai comparar um dos dois, quem é maior que quem, aí vai ordenar eles. Depois vai comparar esse vetor com esse vetor que está sozinho, vai comparar entre eles. Que ele sempre vai pegar a primeira posição, ele vai pegar a primeira posição desse vetor e comparar com a primeira posição desse vetor. Então, vai dar 13. E como aqui já está em ordem, já joga o resto tudo aqui. Aí lá para o final, para encerrar todo o algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que está aqui desse vetor e tudo que está nesse vetor e comparar com a primeira posição de cada elemento. Então ele vai comparar o 9
com o 13 que está aqui. Então ele vai jogar quem é menor deles, é o 9, então ele vai jogar o 9 aqui. Aí depois ele vai fazer o que de novo? Vai comparar o primeiro elemento que sobrar aqui de novo. Vamos imaginar que ele quebrou aqui, né? Sumiu com esse carinha aqui. Então ele vai pegar esse 12 e comparar com 13. Aí de novo, o 12 é menor. Então ele vai jogar para cá, vai sumir com esse elemento e vai sobrar só esses dois. Aí vai comparando de novo, até ele copiando aqui. Então ele vai verificar quem é na terceira posição, quem é que vai ficar na terceira posição, 22 ou 13. Aí vai ser o 13 agora. Aí vai sobrar o 23 e 61. Aí vai ficar comparando entre eles aqui, ó. Agora o 23 é menor que 42. Aí 42 vai ser comparado com 61. Aí 42 vai ficar aqui, sobrou só 61 e depois ele vai ser jogado aqui de volta. Agora eu vou mostrar para vocês tudo que precisa ser feito agora. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar, no caso, uma situação de que eu preciso ordenar 10 números aleatórios, né? Que no caso eu estou declarando aqui um vetor que chamei de x, ele se chama x, que vai ser de inteiros, e esse i que eu vou utilizar só para fazer as interações lá nos paras, né? Para fazer o para receber, os valores do para receber aqui a iteração na variável i. Então vou utilizar essas duas variáveis globais. Então eu vou explicar os procedimentos aqui certinho, só que vamos lá para o início, né? Que era a parte do nosso código principal. O que ele vai fazer aqui? Eu vou fazer um para aqui que ele vai receber a entrada de 10 valores aleatórios, né, que o i vai receber de 1 até 10, só que esse comando aqui, rand, ele vai randomificar, né, fazer um sorteio no caso, né, ele vai fazer um sorteio do valor que vai de 0 até 50, então ele vai pegar qualquer valor aleatório de 0 até 50 e jogar dentro do x, que vai pegar a posição que vai estar de 1 até 10. Então é isso aqui, ele vai preencher os valores. Aí esse de baixo aqui, então esse daqui ele vai preencher, né? Então esse daqui ele vai preencher os valores do vetor. Esse daqui. E esse segundo para aqui, ele vai exibir os valores da matriz. Da matriz não, do vetor, né? Que no caso é o que eu chamei de x. Então ele vai ter os 10 valores aleatórios aqui, eles sendo exibidos. Aí depois eu chamei o meu procedimento, né, que eu utilizei procedimento, que pode ser função também, mas no caso eu utilizei o procedimento mesmo, chamado merge, que no caso eu já vou explicar como funciona lá em cima, só que eu coloquei dois valores, o valor de 1 e o valor de 10. Aí depois eu fiz um para aqui de novo para exibir agora todos os valores de forma ordenada. Então ele vai pegar esses valores aleatórios que eu exibi aqui, de forma aleatória, para que no final, quando eu executar agora, ó, ele vai pegar os 10 valores aleatórios para depois ordenar no final. Então como é que ele vai fazer isso? Vamos explicar lá em cima. Agora o método, o procedimento ou a função chamada merge, só que no caso aqui é um procedimento. Aqui vai ficar a primeira etapa, então vamos fazer essa primeira etapa aqui que vai ser o do merge, chamado merge, que ele vai cuidar da parte de mostrar, ele vai trabalhar com a parte de recursão, né? Como é que vai funcionar isso daqui? Isso daqui é o que ele vai fazer o margin sort, no caso, como vocês podem ver aqui, ele está recebendo dois parâmetros, um chamado começo e fim. Quem seria esse começo e fim? Seria o início do meu vetor, que é o começo, e o final do meu vetor, que é 10. Então, o começo é 1 e fim é 10. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer dentro dele? Eles vão ser do tipo inteiro. Eu vou criar uma outra variável aqui dentro, chamada meio, do tipo real. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com divisão aqui, eu vou deixar ele do tipo real, mas no final ele vai retornar do tipo inteiro. É porque o próprio Visual J vai ficar alertando para a gente que se faz divisão é recomendado utilizar o real, né? Porque pode acontecer de sair número quebrado. Então é só por precaução mesmo. Aí o que ele vai fazer?
Se no caso, no meu vetor, na minha lista de vetor, que vai de 1 até 10, enquanto se meu começo for menor que fim, ele vai fazer tudo isso daqui. Como assim? Ele vai fazer a parte de pegar o valor que vai ficar no meio, certo? E vai fazer o quê? Vou fazer uma média, né? Desses dois valores e pegar a posição que vai ficar no meio, que pode ser a mediana também. Só que a forma que foi feito o cálculo aqui, estou utilizando o div, né? Que ele vai tornar o valor inteiro, né? Da divisão. Então o começo e o fim, que é 1 até 10, vai fazer 11 dividindo por 2, aí daria mais ou menos 5,5, só que ele só vai pegar o valor 5, né? Então ele vai pegar do 1 até o 5. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma recursão, né? Ele vai chamar o merge de novo. Porque lembra que eu expliquei para vocês que ele vai quebrar aqui, ó? Ele está fazendo esse pedaço aqui, ó. Ele está pegando o valor que está aqui até aqui. O meio ele vai pegar essa posição que está no meio aqui. Certo? Se eu fizesse do 1 até o 7, ele daria 3,5 ou 4, né? Dependendo de como fosse pegar aqui, ele pegará exatamente o valor que está aqui no meio. Se você for dividir por 2, né? Aí eu pegando o valor que está aqui no meio, vocês podem utilizar aqui o comando div. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai fazer uma recursão chamando ele próprio, que agora ele vai fazer esse esquema aqui, ó. Ele está fazendo esse merge e esse merge aqui. O que seria esses dois? Seria exatamente, ó, pegar esse novo vetor que foi criado aqui e o segundo novo vetor criado que está aqui do lado. Então, como vocês podem ver aqui, ó, então esse merge que eu utilizei de novo, que é o do começo e o meio, ele vai pegar agora o valor que está no começo e no meio. Opa! O valor que está no começo e no meio, que seria quem? Agora que ele vai criar esse vetor. Só que assim, como ele foi chamado aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir para esse de baixo? Ainda não. Como ele foi chamado de novo, ele vai entrar dentro dele de novo e fazer tudo isso daqui, ó, começo e fim, meio, e fazer o cálculo de novo. E depois ele vai fazer o merge de novo, até, ó, vocês estão vendo que ele vai ficar quebrando até ficar somente 1, né? Aí quando ele ficar somente 1, o que vai acontecer? O começo dele não vai ser mais maior que não vai ser menor mais que o fim, porque ele está sozinho. Vamos imaginar que o começo agora está valendo 1 e o fim está valendo 1. Então essa condição não é mais verdadeira. Então ele vai sair daqui, e vai vir para o próximo merge. E esse próximo merge vai ser sempre o segundo vetor que vocês estão vendo, ó. Só que como ele está lá embaixo, o que ele está fazendo? Ele está pegando daqui, ó, desse vetor que está aqui e voltando. Esse vetor que está aqui, esse vetor que foi quebrado aqui, e esse vetor que foi quebrado aqui. Então ele sempre está voltando. Então depois que ele quebrar todo mundo, o que ele vai fazer? Ele vai vir para a parte do intercala. Ele vai juntar. O intercala é a parte de mesclar, tá? Ele vai ficar mesclando. Então, se seguir o desenho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ativar, ele vai fazer agora todo esse processo de juntar. Então, intercalar, ele vai fazer essa parte de juntar os vetores. Então, vamos ver como é que vai funcionar esse procedimento aqui. Então, o procedimento intercala. Como é que vai funcionar? Ele vai pegar o valor que está no começo, vai pegar o valor que está no fim e o valor que está no meio. Então, são esses elementos aqui. Aí, tem essas variáveis aqui dentro, tá? Que tem uma posição livre, o começo do vetor 1 e o começo do vetor 2 e um J, que a gente vai utilizar aqui para fazer as iterações aqui, como vocês podem ver,
nos paras que vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão entender como funciona. Aí eu criei um vetor auxiliar, o que ele vai fazer? Como a gente não tem um poder de manipulação de memória aqui, eu precisei criar um segundo vetor que vai receber a cópia do vetor original, tá? Então, ele recebendo a cópia desse vetor original, o que ele vai acontecer? Vamos pegar o desenho aqui. O que seria esse começo do vetor 1 e o começo do vetor 2, né? Seria esse processo que vocês estão vendo aqui, ó. Quando eles forem fazer a comparação, para vir para cá, para fazer essa parte de juntar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que está no começo dele, que é da posição 1, e do vetor 2 é o começo da metade do segundo vetor. Ó. Como você pode ver aqui, como eles pegaram a metade, esse segundo vetor ele está pegando a metade, só que como a metade ele está aqui, ele está pegando a metade de mais um e vindo jogando para cá. Aí o que ele está fazendo aqui? Então essa parte que vocês estão vendo da imagem, que vai fazer essa parte de saber quem é que vai ficar aqui, quem vai ficar aqui, é nesse código que vocês estão vendo aqui agora, tá? Nesse pedaço aqui. Porque ele vai pegar o começo do vetor 1, né? Ele está comparando se o começo do vetor 1 aqui, posição livre igual ao começo, beleza, que vai pegar o começo original, que é a posição 1, que eu defini, né? O começo do vetor 1 é igual ao começo da posição livre também, que é a mesma posição 1. E o começo do vetor 2 é a metade do meio mais 1. É o meio mais 1, né? Por que meio mais 1? Porque o meio que está aqui, como ele está nesse vetor, o meio mais 1 vai pegar do 61 para frente. Então aqui, ó, 61 é o começo, como vocês estão vendo aqui, ó, do segundo vetor. Então o que vai acontecer? Então nessa parte de enquanto, ele está verificando o seguinte: se o começo do vetor 1 for menor ou igual a meio, né? Como assim? É que nem um exemplo daqui de cima, né? Enquanto ele ficar dividindo, ele conseguir dividir, enquanto o começo do vetor 1 for menor ou igual ao meio e o começo do vetor 2 for menor ou igual ao fim, certo? Ele vai continuar fazendo isso daqui, a comparação, que é o começo dessa parte de juntar que vocês estão vendo aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Se x do começo do vetor 1 for menor que o vetor que tiver o começo do vetor 2, então ele está comparando esse vetor com esse vetor, né, que vocês estão vendo aqui, comparando esse vetor com esse vetor. Então, se esse for maior que esse, ou menor que esse, no caso, se esse aqui for menor que esse, ele vai jogar esse 12 para cá. Como vocês estão vendo aqui, ó, nesse pedaço aqui. Se não, ele vai fazer o inverso. Ele vai pegar o que está aqui e jogar para cá. Mas como vocês podem ver aqui, olha o que ele está fazendo. Agora a gente está utilizando o meu auxiliar, né? O auxiliar ele é igual a posição livre, que é o do começo do vetor novo que a gente criou, que vai ser uma válvula de escape, né? Porque como vocês estão vendo aqui, esse vetor aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ele está sendo criado. Então ele está sendo criado de novo, está sendo reconstruído. Então esse auxiliar é só para a gente, para nos ajudar a montar o nosso vetor final, é para ele ficar sempre juntando para a gente, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição do vetor 1, que seria o 12 aqui, e jogar dentro da primeira posição do vetor auxiliar. Aí depois o que ele ia fazer? Ele ia pegar o começo do vetor 1 e colocar mais 1. Ou seja, como vocês estão vendo aqui, ele ia apagar esse 12 aqui, sair desse 12 e vir para cá. E esse carinha vai se tornar o nosso começo do nosso vetor. Entendeu? Então ele vai substituir esse valor que está aqui por mais 1, então 1 mais 1, 2. Então ele vai vir para essa posição do 22. Então na parte do senão, o que ele vai fazer? Então ele vai pegar do segundo vetor. Então caso se o segundo vetor, a posição dele, que for o 9, for menor que o 12, então ele vai fazer essa parte do caso aqui. Ó. Essa parte aqui ele vai pegar a posição do 9 e jogar na posição livre, né?
um vetor auxiliar, que no caso ele tem as posições lá certinhas, e vai fazendo, ele vai comparando um com o outro e vai colocando no vetor auxiliar, ele vai acrescentando sempre mais um. Então depois que ele fizer tudo isso daqui, vocês vão perceber que cada enquanto que ele for saindo, ó, ele vai achar um desses dois, certo? Ou é 9 ou é o 12. Foi o 12, veio para cá, saiu daqui, posição mais 1. Agora ele vai usar essa posição do vetor auxiliar. Aí ele vai pegar agora a primeira posição do 12 que está aqui, e a primeira posição do vetor 1, que agora ele está valendo 2, né? Que está aqui. Vamos comparar eles. 12 com 42 menor é o 12. Aí aqui vai ganhar mais 1. Aí vai ficar só o 22 com 42. Pegou o 22 com 42, comparou eles e jogou para cá. Aí o que vai acontecer? Vocês vão percebendo que ele vai acrescentando aqui essa parte do vetor 1. São esses vetores que estão sendo quebrados que vocês estão vendo aqui, tá? Que eles estão fazendo, né? Aí esses daqui que vocês estão vendo aqui, esses paras que estão aqui, eles estão pegando os valores do vetor original, né? E jogando dentro do auxiliar. Então ele vai substituindo. Então vamos imaginar que agora, depois que ele acabar esse daqui, né? Esses dois vetores aqui, ele vai vir para esses dois vetores que estão aqui, ó. Esses dois que estão aqui, esses dois que estão aqui. É para preparar o próximo vetor, né? Porque eles têm que pegar os valores originais de volta. Então ele está criando um vetor 1 até o meio, né? Que vamos imaginar que esse vetor que está aqui. Depois se pegar do vetor que está 2 até o fim, que é do meio até o fim, vocês estão vendo aqui. Para depois vir lá no nosso vetor original, que vai ser exibido para a gente, né? Que ele vai pegar todos os valores do auxiliar original que a gente fez aqui dentro, né? Do nosso vetor auxiliar, é como se ele criasse um outro vetor aqui dentro, né? Depois que pegar tudo isso daqui, a gente vai pegar todo o resultado daqui e jogar dentro do nosso vetor original. Então ele vai fazer todo esse processo. Então, como ele está fazendo uma recursão, que nem vocês estão vendo aqui, ó, ele está chamando ele mesmo, o que vai acontecer? Ele está pegando aqui e vindo para cá, veio para cá e veio para cá. Só que ele vai vir para cá? Não. Por quê? Porque ele tem que, como ele chamou ele mesmo, então ele volta para cá de novo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, até ficar somente um vetor. Aí depois, ou seja, ele fez esse pedaço do lado esquerdo que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fez esse lado esquerdo aqui. Aí depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar agora a segunda parte. Ele vai vir para cá. Veio para cá. Veio para cá. Fez os dois. Ó. Você está vendo que eles estão fazendo merge de novo? Por quê? Porque eles têm que fazer a comparação novamente até sobrar somente um deles. Fez isso de novo. Beleza. Acabou. Aí vai fazer as intercalações. Né? Então ele vai voltar para a última intercalação que ele fez, né, que provavelmente seria esse 3 aqui, tá aqui, ó. Ele vai comparar entre eles e juntar. Comparou entre eles e juntar. Comparou entre eles e juntou. Comparou entre eles aqui e juntou. Depois comparou todos aqui e juntou. E no final ele vai sair de ordem numérica, como vocês estão vendo aqui. Todos esses vetores que vocês estão vendo aqui, ó, esse é o original. Só que para ele criar esse vetor, depois de quebrar todos esses vetores, ele só vai conseguir montar um novo vetor se eu tiver um auxiliar, são esses aqui que estão sendo criados, até o final. Ele vai fazer todos aqui até chegar nesse último, né? Porque se vocês apertarem um F8 aqui para vocês testarem como é feito o processo em vez do F9, ó, vou apertar F8. Vocês vão vendo aqui, ó, ficar apertando. Ó, vou ficar apertando, que ele está lá embaixo agora. Vou ficar apertando F8. Ó, ali está na parte de pegar os valores aleatórios, agora ele vai listar.
como vocês estão vendo aqui, ó, tá listando. Aí vai vir pro merge. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá para cima. Olha o processo que ele está fazendo, ó. Entrou aqui no merge, ó, voltou lá pro começo, ó. Voltou lá pro começo, vai voltar lá pro começo. Até quebrar todos até chegar em um, até ficar assim, ó. Somente um elemento dentro do vetor. Terminou. Aí ele vai lá pro intercala, né? Vocês viram lá o processo. Ele vai fazer a parte de juntar de novo, mas ele vai vir pro outro merge. Segundo merge. Aí vai fazer o mesmo procedimento, ó. Tá vendo? Ele está fazendo a parte de intercalar. Porque ele está fazendo esse pedaço aqui, ó. Ele quebrou esse pedaço, ele está voltando esse pedaço aqui. Ele está fazendo um lado, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele só está fazendo um lado. Aí, onde ele foi parar agora? Onde ele foi parar? Aqui. Ó, aí depois ele terminou tudo aqui, ó. Ele vai pro intercalo. Vai indo, ó. Agora ele tá indo lá pro outro lado, né? Ele tá lá do outro lado, na verdade, né? Porque depois que ele fizer sempre todos o segundo merge é sempre os segundos vetores que vocês estão vendo que está sendo quebrado. Esse vetor aqui, depois esse vetor é esse daqui, esse daqui, né? Esses sim são sempre os segundos merges. Vai estar fazendo toda a comparação, tá comparando tudo, ó. E voltando, comparando e voltando, comparando e voltando, comparando e voltando. Vai fazendo todo esse processo com todos os valores. Aí se vocês quiserem ver como exatamente funciona, coloca com poucos elementos. Por exemplo, um 5 elementos só para vocês verem, para ele fazer um pouco mais rápido, né? Todo o processo. Para vocês verem, ó. Ele está fazendo todo o processo. Porque ele vai ficar indo e voltando. Como ele está fazendo uma recursão, está chamando ele mesmo, demora um pouco mesmo, é normal. Só que como é o computador, ele consegue fazer esse cálculo para a gente em milésimos de segundos, né? Olha, ele está comparando. Essa parte que vocês estão vendo que ele está passando aqui, ó, é que ele está jogando o valor original, o auxiliar, o vetor auxiliar, jogando para dentro do nosso vetor original. Para que quando ele for voltar para o merge aqui de novo, ele pegar, por exemplo, esse vetor que está aqui, que vai se tornar, que antes era falso se tornou original, para comparar com outro vetor. E vai ficar fazendo isso. Quanto mais complexo vocês veem esses algoritmos de ordenação, você vai perceber que ele é mais rápido, né? Normalmente, se vocês forem testar, verificar como é que ele funciona, aqui tem vários tipos, né? Tem o Quicksort, tem os algoritmos de busca também. Pessoal, olhem lá também no livro, que lá para baixo, vocês verem lá no final, ó, tem os algoritmos de busca que é utilizado para fazer busca em sistemas, né? Vários tipos que vocês podem encontrar. Deixa eu ver aqui, ó, algoritmos de busca sequencial. Testem eles para vocês conhecerem, verem como funciona. Porque o algoritmo de ordenação, de pilha, de fila, bubble sort, o merge sort que vocês estão vendo aqui, são praticamente algoritmos prontos. Então, vocês não precisam se preocupar em relação a vocês mesmos não criar isso daqui. Vocês não precisam criar. Vocês só precisam entender como funciona o código, né? Por que foi criado? Quais os objetivos deles, né? Por que tem tantos tipos? Esses tantos tipos é para vocês verem, dependendo da situação, se você perceber que o seu sistema precisa de algo mais rápido, devido a ser um sistema muito grande, então, um algoritmo tiver um desempenho melhor, que o merge sort, no caso, ele tem um desempenho melhor em relação ao bubble sort. Mas ele é bem mais complexo, como vocês podem ver aqui. E a desvantagem dele é que ele gasta mais memória, né? A única desvantagem que ele tem é a questão da memória. Então, se o seu computador não tivesse muita memória, vamos imaginar um servidor,
ele teria problema em relação ao consumo de memória que ele ia ter, mas em relação ao desempenho dele, de entregar a velocidade do algoritmo, ia ser bem rápido. Então, fazendo todo esse processo aqui de F9, de F8, vocês estão vendo aqui, ó, até vocês vão vendo aqui do lado que ele está fazendo toda a comparação, ó. Aí vocês sempre observem aqui do lado também, ó, que ele conseguiu ordenar no final, ó. Então o objetivo é mais para vocês conhecerem mesmo. Aí espero ter ajudado vocês aqui. Testem o código, implementem no de vocês. Provavelmente vai ser o mesmo código que vocês vão acabar utilizando. Só alterar alguns detalhes ou outros, que nem o tamanho do vetor, certo? Mas o código aqui, como vocês podem ver, vai ser o mesmo. E esse código que está aqui é o mesmo que está no livro, da página... Cadê? 174, essa daqui, ok? Esse mesmo código que está aqui. Então é mais para vocês conhecerem. Espero ter ajudado. Até uma próxima. Muito obrigado por assistir esse vídeo.